Abra a palavra do Senhor, a Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 a 13. Amém? Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: mandai chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Eu trouxe aqui uma palavra que durante a semana me coloquei aos pés do Senhor e clamei ao Senhor, pedindo a direção e uma palavra para trazer à igreja. E o título que eu dei a essa palavra é: rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus. Amém? Vamos repetir? Rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus. A vida de Davi. A vida de Davi neste momento, um momento muito especial na família, em que o profeta de Israel vai à casa de Jessé, e antes de chegar na casa de Jessé, na comunidade, já alguns anciãos encontram o profeta e vão junto à casa de Jessé. É um dia muito especial, em que Jessé diz para os seus 7 filhos, homens, se arrumem, porque hoje o profeta de Israel está no nosso meio, e ele vai nos santificar. Uma data especial, embora aqueles homens tivessem suas tarefas diárias, mas naquele momento estavam agora se separando para serem santificados na presença do profeta de Israel. Todos os filhos, os 7 filhos de Jessé são santificados naquele dia. Exceto Davi, que não estava lá. Davi não estava convidado para aquele banquete. Depois deles terem sido santificados, haveria um banquete, haveria um churrasco.
porque houve sacrifícios também, Davi não fora convidado. E a gente fica pensando, por que Davi não fora convidado? E a Bíblia nos traz algumas pistas sobre isso. Diz a Bíblia que quando Davi já é rei, e ele comete um pecado de adultério com Betseba, o profeta leva uma palavra para ele, e a palavra que o profeta leva é uma palavra que Deus diz: olha, eu te tirei de detrás da malhada. Essa palavrinha é meio estranha, malhada. Às vezes a gente lê e não significa muito, mas tinha um grande significado lá. Davi era aquele filho que cuidava das ovelhas, mas não era qualquer ovelha, era das ovelhas malhadas. Pastor, o que significa isso? Significa que a ovelha malhada, ela não serve para o sacrifício, ela é rejeitada para o sacrifício. Ela não é boa para o comércio, ela não é boa para a negociação. Ela é o rejeito do gado miúdo, se podemos assim falar. Se fôssemos falar de cachorro, a ovelha malhada seria o vira-lata. Ninguém negocia o vira-lata. Ninguém quer comprar, ninguém quer vender, só querem cachorros de raça. Um vira-lata, às vezes, nem doado a pessoa quer. É assim? Eram aquelas ovelhas que Davi cuidava no deserto. E outra, certa vez, quando ele vai ver o exército que estava prestes a lutar, a enfrentar Golias, quando ele vai lá ver seus irmãos, um deles diz: o que tu está fazendo aqui? Com quem é que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eram poucas ovelhas, eram malhadas, e ele quem tinha que cuidar dessas ovelhas. Quando Samuel começa a ver os filhos de Jessé, altos, fortes, verdadeiros guerreiros, do ponto de vista humano, o próprio Samuel diz: olha, deve ser esse aí o rei. Se comparando com Saul, que era era maior no meio do povo. Um homem alto, forte. Se compararmos o biotipo de Davi, não tem nada a ver. A Bíblia diz que ele era ruivo e baixo. Agora a gente já tem algumas coisas aqui para entender. Espera aí, Davi não era convidado para comer à mesa? Davi não era convidado para se santificar com os outros? Davi tinha que cuidar das ovelhas, que era o rejeito? Davi não tinha o mesmo biotipo dos irmãos? A pele era mais clara, o cabelo era ruivo. A Bíblia não traz muito profunda essa questão, mas a grande indicação de que Davi era filho da outra. Isso explica muitas coisas, porque Davi tinha que ficar lá cuidando das ovelhas malhadas. E a rejeição pelos seus irmãos. A rejeição pela família. Rejeição pela comunidade. Era um filho bastardo. Alguns estudos indicam que, provavelmente, ele era filho de uma das servas de Jessé. Por isso que ele ficava na terra, habitava
em uma tenda e o pai deixava cuidar das ovelhas malhadas. Davi no deserto, cuidando das malhadas, ele sofre perigo de vida, bandidos, leões, ursos, dificuldade para achar água, dificuldade para achar pasto, para aquelas poucas ovelhas. Davi, diante de toda dificuldade, rejeitado pelos irmãos, ele pega a harpa e começa a cantar salmos para Deus. Amém? Irmãos, aqui já começa algo para nós entendermos. Eu não sei se alguma vez você já foi rejeitado, ou se sentiu rejeitado alguma vez na vida. Mas se algum dia isso acontecer na sua vida, faça que nem Davi. Quando se sentir rejeitado, comece a louvar a Deus. Amém? Comece a louvar a Deus. Seja no deserto, seja onde você estiver. Porque embora você seja rejeitado pelos homens, você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. José do Egito. É uma história linda. Ontem mesmo estava conversando com meu filho, olha, você já leu a história de José do Egito? Ele já li. Eu digo, mas quando você tiver um tempinho, releia novamente. É uma história linda. E tem muitos princípios que a gente pode se apegar ali. Um jovem, com seus 16, 17 anos, tem um sonho, conta aos irmãos, e dali geram ciúmes, até porque ele era o queridinho de Jacó, mas geram ciúmes nos irmãos mais velhos, não filhos da mesma mãe, mas filhos do mesmo pai. Geram ciúmes e eles começam a rejeitar aquele irmão. E quando certa vez o irmão vai buscar notícias deles no campo, então eles pegam o irmão para matá-lo. Iriam matar, era para matar mesmo, se Rubens não intercede. Não, joga ele dentro da cisterna. Enquanto eles comem, e José está dentro do buraco, eles estão pensando em tirar a vida do rapaz. Aí levantam os olhos e vem uma caravana passando. Então Judá intercede. Do que nos vai adiantar matar ele? Vamos vender. A gente pega uma grana. É bem melhor. E por 20 moedas de prata, venderam José para aquela caravana. Foi levado escravo para o Egito. Rejeitado pelos irmãos. A rejeição muitas vezes começa na família. Você é rejeitado, você pode ser rejeitado por ser filho da outra. Pode ser rejeitado pela cor do cabelo, a cor da pele, cor dos olhos. Pela altura, pelo biotipo, se é gordinho ou se é magro. Tudo isso, a rejeição dentro da própria família. Depois a rejeição na sociedade, na vizinhança. Lembro quando eu era pequeno, lá na minha região, um bairro de Porto Alegre, na década de 70, tinha sempre, quem é aquele rapaz ali? Ah, aquele é filho do cachaceiro. Quem é aquele outro? Olha, é filho do carroceiro. E aquele quem é? Ah, aquele lá é filho da prostituta. E o outro? Ah, é o filho do ladrão de galinha. Existiam essas coisas. Quem morava nos bairros. Quem é aquele lá que está pregando a palavra aqui no nosso meio? Ah, aquele é o filho do José, o carpinteiro. Rejeitado.
por ser filho do carpinteiro. Não pode pregar no nosso meio, não tem conhecimento, não é filho de sacerdote, não é filho de escriba, não é o filho do pastor, é filho do carpinteiro. Quando a gente cresce um pouquinho, vai para a escola. E lá na escola é prova de fogo. Não sei quem passou por isso. Mas não sei se alguns irmãos sabem, eu normalmente escondo, mas meu nome é Roberto Carlos. Isso, é assim mesmo, ri mesmo. Roberto Carlos Borsato. Mas imagine quando eu tinha 7 anos, que chegava na escola. A chamada diária, aquela por nome. Chegava na minha vez a professora Roberto Carlos. Toda a classe. Canta uma música, Roberto. Canta, Roberto Carlos. Quá, 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 quá. Não tem nada a ver. Um bullying, uma rejeição. E aquilo até cria uma ferida, né, quando a gente é criança. Talvez seja por isso que eu não faço parte do louvor, não quero cantar. Mas quem consegue sobreviver na escola, às vezes tem baixa autoestima, sofrimento, solidão, tristeza, feridas e cicatrizes que acompanham a pessoa por toda a vida. No meu caso, agradeço a Deus que aquela feridinha virou uma cicatriz, não dói. Pode me chamar de Roberto Carlos, não tem problema. Mas se eu cantar, a igreja vai embora. Pastor, onde você quer chegar com isso? Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se você está vivo, em algum momento da sua vida você sofrerá rejeição. No Brasil eu já cheguei naquela idade, por um lugar é bom, onde eu chego, né, estou com os cabelos brancos, o pessoal já me dá lugar para sentar. Por outro lado, se tu for procurar emprego, não há. Você é rejeitado. Onde você for, poderá haver rejeição. Mas fique firme, porque o Senhor é contigo. Você é escolhido de Deus. Amém? O namorado rejeita a namorada. A namorada rejeita o namorado. O esposo rejeita a esposa rejeita o esposo. Num processo doloroso chamado divórcio. A rejeição no trabalho, a rejeição na empresa. E até com uma curiosidade interessante, aquele homem chamado Steve Jobs, já falecido, né? Um dos cofundadores da Apple. Já ouviram falar? Amém? Que fez o iPod, né? iPad, essas coisas todas. Isso. Chegou no momento da vida dele, na empresa, que os acionistas reuniram e disseram para ele: saia daqui, não te queremos mais, você não é mais bem-vindo na empresa que você ajudou a criar. Nós te rejeitamos. Interessante. A rejeição em todos os lugares. Você pode se sentir rejeitado por não fazer parte do louvor na igreja. Eu não sinto rejeitado, eu sei que a minha voz não é para ele. Não tenho nesse momento. Mas você pode se sentir rejeitado porque não faz parte da liderança.
E eu quero até dizer uma coisa que é triste: muitos pastores dão a vida pela noiva de Cristo. E quando chegam na velhice, são rejeitados pela igreja. Os pastores sabem disso. Não temas, não chores, não murmures, porque eu afirmo que você é um escolhido de Deus. Amém? Você é um escolhido de Deus. O Senhor te chamou, o Senhor te ungiu, o Senhor te capacitou para ser a noiva de Cristo. E é Ele quem te garante. Então não temas a rejeição dos homens, porque o Senhor te escolheu. Pastor, mas no momento que eu me encontro, eu não sinto isso na minha vida. Você pode dizer, olha, no momento que eu estou, eu não me sinto como escolhido do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você acha que Davi, quando estava lá no deserto, ele tinha o entendimento que ele seria rei? Não tinha. Ele passava as dificuldades. Naquele dia, e que foi escolhido pelo Senhor e ungido pelo profeta, que foi mais ou menos seus 16 anos, sabe o que mudou na vida de Davi? Do ponto de vista humano, do ponto de vista de Davi? Nada. Continuou no deserto cuidando das malhadas, das ovelhinhas malhadas. Continuou lá à noite cuidando das malhadas, matando o leão, o urso, perigo de vida, que queriam comer aquelas poucas ovelhas no deserto. A vida dele continuou, não houve mudança. José teve um sonho de Deus, falou para os irmãos, foi vendido como escravo. E aos 29 anos, o sonho ele teve lá pelos 17, aos 29 anos, onde José estava? Estava na prisão, vendido como escravo. Outra língua, outra cultura, outros costumes. Do ponto de vista de José, talvez a vida dele tenha piorado depois que ele teve um sonho de Deus. Mas aos 30 anos, a vida de José mudou. Amém? Aquele que era um escravo em outro país, que era um imigrante, que não tinha green card, que não tinha documento, agora é livre e é governador de todo o Egito. Amém? Escolhido por Deus, embora tenha sido rejeitado pelos irmãos. Você pode perguntar, pastor, o tempo está passando na minha vida. É verdade. Mas ainda que você ache que o tempo está passando, fique firme, porque o tempo pertence ao Senhor dos Exércitos. E Josué e Calebe herdaram a terra prometida na sua velhice. Amém? Eu até nem vou falar o nome da irmã, porque eu espero que ela dê um testemunho aqui na frente. Mas uma irmã recebeu o green card no nosso meio, que esperou por mais de 17 anos. Amém? Amém, esperou. 27 anos. Recebeu. Amém, glória a Deus. Você é uma escolhida do Senhor. Amém. Você é um escolhido do Senhor. Embora o tempo pareça demorar. Se você tem promessas de Deus para a sua vida, creia,
Porque quem sabe o dia pode ser hoje. Quem sabe a hora pode ser hoje. Mas, pastor, e se não for hoje? Se não for amanhã? Fique firme, porque o tempo pertence ao Senhor dos Exércitos. E é Ele quem te chamou, é Ele quem garante. Jesus Cristo, agora se podemos assim falar, Jesus Cristo, escolhido a dedo por Deus. Talvez bem diferente de nós. Mas para os romanos, Jesus Cristo era considerado um judeuzinho qualquer. Ser um judeu no Império Romano é como se fosse um cidadão de segunda classe. Jesus Cristo não tinha o green card, não. Jesus Cristo era considerado um outro povo, um outro país, um povo conquistado. Não tinha direitos. Para os judeus, o povo de Jesus, que você acha que talvez o povo judeu, então era o povo dele, estava com ele, não. Jesus era considerado um rebelde, um agitador. E para os seus amigos, seus discípulos, o negaram e o rejeitaram e o traíam. Isso tudo é que Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com os irmãos Isaías 53, de 2 a 5. Só um pedacinho, meus irmãos. Isaías 53, de 2 a 5, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Desprezado e rejeitado fora o teu mestre. Ei, você que se sente rejeitado, por que essa tristeza? Por que essa alta baixa estima, ou baixa autoestima, melhor falando? Se o teu mestre foi rejeitado, com certeza você também será. Mas Jesus tem uma palavra para a sua vida nesta manhã. Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Agora os romanos põem Jesus Cristo na cruz, põem uma coroa de espinho na cabeça dele e escrevem na cruz: Rei dos judeus. Os romanos estão dizendo: olha, nós não aceitamos Rei dos judeus, nós não aceitamos esse tal de Jesus, nós o rejeitamos. E o povo judeu olha para Jesus, principalmente os escribas e fariseus, e dizem: não,
Tira isso daí. Não coloque que ele é o nosso rei, o rei dos judeus. Diga aí que ele mesmo se chama rei dos judeus, porque nós o rejeitamos como nosso rei. Nós não o queremos. Crucifica-o. Isso foi o que aconteceu com o escolhido de Deus. O teu mestre também foi rejeitado. Ele conhece a tua dor. Ele conhece o teu sofrimento. Mas é aquele que alivia a tua dor na hora do desespero. Há pais que rejeitam seus filhos quando ainda crianças. Há filhos que depois que crescem rejeitam seus pais. Isaías 49 diz: pode uma mãe esquecer do seu filho que cria? Fica imaginando, a Vitória não está aí, né? Saiu com o bebezinho. Mas imagina, pode a Vitória esquecer de amamentar a Joana? Não pode. Mas diz a palavra do Senhor, ainda que se esqueça do filho, ainda que uma mãe rejeite seu filho, diz o Senhor, eu não te rejeitarei. Amém? Esse é o Senhor dos exércitos, que diz para ti, embora a sociedade te rejeite, embora a comunidade te rejeite, embora no teu emprego você seja rejeitado, embora no país que você está você seja rejeitado, o Senhor não te rejeita. Amém? Eu não te esquecerei. Havia um povo que era rejeitado lá no Egito, um povo escravo, considerado povo de segunda ou terceira categoria, só servia para o trabalho escravo. Aquele povo que ninguém dava nada por ele. Aquele povo que os egípcios não o consideravam. Foi um povo escolhido por Deus. Tirado do Egito, com tantas maravilhas, sobre os olhos de todos os egípcios. Aquele povo triunfou diante do Mar Vermelho. Rejeitado pelos egípcios, mas escolhido por Deus. Amém? Ainda que um país te rejeite, presta bem atenção, irmão, e não te dê documentos, o Senhor não te rejeita. Ainda que um país não te reconheça, o Senhor te chamou pelo nome. Creia nisso. O Senhor é contigo. Jesus Cristo nasceu num país que estava conquistado pelos romanos. Teve que fugir. Foi para o Egito e lá ficou escondido. Imigrante no outro país, sem documentos legais, porque o país que ele morava, sobre as leis romanas, ele não tinha documentação para se ausentar do país. Imigração, Jesus Cristo conhece muito bem. Mudança de país, mudança de cultura, várias línguas, Jesus Cristo conhece muito bem. Passou por tudo isso. No teu sofrimento, clame ao Senhor.
Faça como Davi. Na tua dificuldade, clame ao Senhor. Tu és o escolhido de Deus. Noé, rejeitado pela comunidade. A comunidade considerava louco. O que esse homem está construindo uma arca faz mais de 100 anos? Aqui, nesse meio, nem mar tem por perto. O riozinho que abastece a cidade é pequeno. Olha o tamanho dessa arca. Rejeitado pela comunidade, tido como louco, maluco, mas escolhido por Deus para reiniciar o projeto que Deus tinha para a humanidade. Amém? Davi, rejeitado pela família, mas escolhido por Deus para reinar sobre Israel. O rei Davi. Irmãos, a questão do rei Davi, um título de ser filho do rei Davi, na época de Jesus Cristo, era uma das coisas mais importantes que tinha. E Jesus Cristo recebe esse título, filho de Davi. Deus engrandeceu o nome de Davi, porque ele foi escolhido por Deus, não foi escolhido pela família, não foi escolhido pelos irmãos, não foi escolhido pela sociedade. Foi escolhido por Deus para reinar sobre aquele povo. José do Egito, rejeitado pelos irmãos, mas escolhido por Deus para governar o Egito e prover o alimento para aquele povo na época de extrema fome. Deus levantou ele para prover alimento durante 7 anos de seca, 7 anos de fome. É por isso que dizem que José, aquelas pessoas que estudam, José do Egito é uma tipologia de Cristo. Ele vem e salva, provê o alimento, provê o sustento na dificuldade. Foi levantado como provedor, porque embora rejeitado por muitos, fora escolhido por Deus. Amém? Jesus Cristo rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus para a salvação da humanidade. E hoje ele está à direita de Deus Pai, para a honra e glória do Senhor. Amém? A noiva de Cristo. Sou eu, é você. Somos nós, somos a noiva de Cristo. Perseguida e rejeitada. Em muitos países. País mesmo que o pastor João está lá agora, eles matam cristãos também. E bem ali pertinho, países em volta, caçam e matam cristãos. Rejeitada pelos homens, rejeitada pelas autoridades, rejeitada por muitos países, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas é escolhida por Deus para reinar com Ele por toda a eternidade. Amém?